Oiê! Tudo bem com vocês? Enfim, estou de volta. Mais um vídeo aí. Na verdade, mais um vídeo que eu tô com vergonha, né? Porque alguns vídeos anteriores, se não me engano foi aquele do Aerogloss, vou deixar aqui. Eu falei que eu tava sumida, eu sei que eu continuo sumida, mas a verdade é que esse período de puerpério, esse começo de vida, de adaptação, de vida do pequenininho, né, do recém-nascido, é um período difícil. Então eu meio que mergulhei de cabeça, alma, corpo e enfim, tudo que eu tinha. E energias, né, principalmente, porque que as noites mal dormidas acabem logo. eu peço e agradeço que venham logo as noites bem dormidas. Mas estou aqui, vou tentar voltar a gravar com frequência para vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema, né, que estou vivendo no momento, o puerpério. É um bate-papo e eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que, sem dúvida, esse puerpério foi pior do que o primeiro. Sem dúvida nenhuma, gente. Apesar do primeiro a gente ser mãe de primeira viagem, é tudo mais difícil, é tudo muito novo. A gente não sabe praticamente absolutamente nada, na verdade, né? Então é uma adaptação para você, é uma adaptação para o seu marido, é uma adaptação com quem tá ali convivendo com vocês. Apesar de primeira viagem ter essas questões, né, da inexperiência, pra mim esse segundo puerpério com certeza foi assim, de longe, muito mais desgastante emocionalmente, fisicamente, enfim. Você ter 2 filhos muda tudo, então a questão emocional pega muito. Eu conto que eu cheguei do hospital e convivi ali, né, no primeiro dia que eu cheguei, que eu comecei a conviver novamente, o Gabriel foi todos os dias no hospital, mas diferente, né? A gente não se viu o tempo todo como sempre foi. A gente se viu ali por 2 horinhas e ele ia embora com o Felipe. Eu fiquei 3 dias no hospital, quem ficou comigo foi a minha sogra. Foi uma decisão nossa por conta do Gabriel. O Gabriel não tá mais acostumado a dormir na casa de ninguém. Antigamente ele dormia na casa da minha sogra. E a partir do momento que eu engravidei, ele parou, simplesmente não quis mais dormir. Não só não queria mais dormir, como não queria ficar sem a gente, nem tipo ir passar uma tarde e voltar. Ele ficou extremamente grudado e continua. Então, tendo em vista esse novo comportamento dele, foi uma decisão nossa não tornar esse processo sofrido, né? Do tipo, meu irmão chegou, então agora eu sou obrigado a dormir na casa da minha avó, sou obrigada a ficar. Então a gente decidiu pôr a minha sogra ficar comigo e me ajudar no que fosse necessário e o Felipe ficar com o Gabriel. Então todos os dias o Felipe pegava o Gabriel na escola. A gente resolveu não mudar a rotina dele, assim, não fazer isso se transformar num momento, enfim, diferente. O máximo que a gente conseguiu levar a rotina dele, a gente fez. Então o Felipe ia lá, buscava ele na escola, ia pra casa, tomava um banho, né, pra tirar aquele uniforme e aqueles vírus que vêm da escola, colocava uma roupa e ele ia pro hospital. Lá no hospital ele jantava comigo, ele ficava ali aquelas 2 horas e 8 horas, que era o término da visita, ele ia embora. Ia embora pra casa com o Fê chegava, brincava um pouco com ele, tomava banho, tomava TT e dormia. Então a rotina, ela foi assim, normal, com a diferença de que eu não estava inserida nela. A gente achou muito melhor, 1000 vezes melhor do que trocar ele de casa, enfim, fazer coisas que ele não tá acostumado, e deu super certo. Eu internei numa segunda-feira e eu saí na quarta-feira. E aí, quando eu digo que eu voltei a conviver, foi na quarta-feira. Quando eu cheguei aqui quarta-feira, que ele chegou da escola e que eu vi que ele tava cantando músicas novas, que ele tava até com trejeitos diferentes, eu juro, eu desabei. Eu fui tomar banho, que eu chorava, mas eu chorava. E o meu sentimento era um sentimento assim, onde que eu estou, onde que eu estive, que eu não vi o meu filho crescer. E eu até comentei isso com o Felipe depois, e o Felipe falou assim, Nossa, tipo, que exagero. Parece que você ficou 1 ano longe dele, só que ele não.
E eu falei pra ele, não, mas o meu sentimento, a minha impressão é de que eu fiquei 1 ano longe dele, porque ele tá muito diferente. É muito engraçado isso, eu não sei de onde vem essa percepção. Eu não sei se a gente tá ali muito exausta, muito cansada, muito focada no novo momento, que simplesmente coisas simples passaram por mim e eu não reparei. E coisas que de fato ele aprendeu nesses 3 dias e que eu não estava presente, que é uma novidade. Então essa questão emocional me pegou demais. Posso dizer que não foi por muito tempo. Eu sempre tive muita consciência, acho que antes do Rafael nascer, já durante o período da gestação e mesmo antes, como eu tive muita dificuldade para engravidar, eu vou deixar todas as minhas histórias, enfim, as minhas lutas aí por conta da trombofilia e da fertilização, vou deixar nos cards para quem não conhece minha história e quiser conhecer. Eu acho que eu já fui trabalhando isso internamente, essas questões emocionais em relação ao segundo filho. Eu sabia que seria diferente, eu sabia que eu teria que me dividir. Eu sabia que eu não ia conseguir ficar ali full time com o Gabriel e mesmo com o Rafael, que eu não conseguiria me dedicar 100% com o Rafael como eu me dediquei 100% ao Gabriel. Então eu fui trabalhando isso na minha cabeça e talvez por isso eu tenha conseguido sair rápido dessa. Eu tive esse sentimento sim, eu chorei, eu tive meu momento de tristeza, mas não durou muito tempo. Eu acho que outro fato que pegou muito é as pessoas que me acompanham no Instagram. Se você não me acompanha, eu vou deixar aqui para vocês me acompanharem por lá. As pessoas então que acompanham essa minha rotina do dia a dia viram que as coisas estavam um pouco conturbadas. Eu vim de um final de gestação conturbado, cheio de expectativa. Era a bolsa que não rompia nunca, era o tampão que não saía, eram as semanas que passavam e nada acontecia e todo mundo que eu conhecia que estava grávida já tinha tido filho e eu estava lá no sufoco. A gente estava fazendo bolão de quando que ia acontecer e no fim, gente, não aconteceu nada. Eu não entrei em trabalho de parto, eu não rompi bolsa, eu não perdi tampão. Eu estava morrendo de medo porque por conta da trombofilia, se eu tivesse tomado remédio e tivesse, enfim, entrado em trabalho de parto, tinham várias questões ali de anestesia, de não poder tomar, de ter que esperar um período grande para poder tomar essa anestesia. Então foram várias expectativas e medos que foram ali me corroendo no final da gestação, apesar de toda a felicidade pelo momento. E além disso, eu acabei perdendo minha funcionária aqui de casa nesse final de gestação e eu tive que começar a procurar uma nova funcionária. Além de uma nova funcionária para cuidar da casa, eu e meu marido, a gente decidiu, depois de muita reflexão, depois de muito conversar com a minha sogra, que é uma pessoa que me ajuda demais, a gente acabou decidindo por contratar uma babá para nos ajudar. Então, basicamente, a gente estava à procura de 2 pessoas, né? Uma pessoa para cuidar da casa e uma pessoa para me ajudar com as crianças. A decisão de ter uma pessoa para me ajudar com as crianças não foi uma decisão fácil. Ela permanece sendo uma decisão bem difícil, sendo bem honesta com vocês. A impressão que dá, que as pessoas que olham de fora falam assim: nossa, mas ela tem babá, o que ela tá reclamando? Nossa, mas assim fica fácil, cuida de 2, ela tem babá. E gente, pra mim, e conversando com outras mães que também têm babá, é muito difícil ter uma babá. É muito difícil você, primeiro, se convencer de que você precisa de ajuda, porque de fato às vezes você precisa. E nesse momento, e principalmente no começo, nesses primeiros 40 dias, eu achei que eu precisava assim bastante. Então esse é o primeiro ponto. É muito difícil você tomar essa decisão e falar assim, não, aceitar, eu preciso de ajuda. Se é difícil você aceitar a ajuda de alguém da sua família, vocês imaginem aceitar a ajuda de um estranho. Por mais que você tenha contratado esse estranho, por mais que esse estranho tenha experiência, enfim, ela pode vir gabaritada com mestrado, doutorado em cuidar de criança, ainda assim é uma pessoa estranha, com culturas diferentes, com jeitos diferentes e que tá tentando ali se adaptar também a uma casa nova, a pessoas novas, a uma patroa nova, né, uma mãe nova que tá ali com os hormônios à flor da pele. Então, enfim, é uma adaptação complexa. Então a gente também passou por esse momento dessa decisão e de procurar essa pessoa que fosse mais parecida possível com a gente. Encontramos e já não encontramos mais. Então nesse momento estamos só
Eu, crianças e a minha funcionária da casa. Mas voltando para o puerpério. Então tudo isso, esse comecinho, né, quando eu voltei do hospital, me fizeram, assim, ficar a mil, pilhada. Tipo, eu não sei se eu vou dar conta, eu não tenho mais aquela funcionária que conhecia a minha casa inteira, eu tenho 2 novas pessoas que eu preciso treinar. Como que eu vou treinar se eu tô aqui pós-operada, eu não consigo nem levantar da cama direito? Eu passei 5 dias, gente, deitada na cama. Não por conta da cesárea. A cesárea pra mim, realmente, eu cheguei à conclusão de que eu me recupero muito bem. Mas eu tive 5 dias de uma dor nas costas insuportável, de chorar de dor, juro, de chorar, eu chorava. Eu falava, Felipe, eu não consigo levantar, tô tipo morrendo de dor. O Rafael pegava num peito, e eu lembro bem disso, ele pegava, acho que se não me engano era no peito direito, e aí eu despendia assim a coluna pro outro lado, e isso me causava uma dor, mas uma dor, do que ele pegava no peito eu começava a chorar que eu não parava mais. Tive que usar bolsa de água quente, tive que usar salompas, fiz uma sessão de fisioterapia com choquinhos pra ver se amenizava essa dor. Então foi meio punk, assim. Foram 5 dias, passou, graças a Deus, mas foram 5 dias pesados. Então eu tive esse momento de tristeza, eu tive esse momento de chorar, eu tive esse momento de incertezas, de dar conta ou não dar conta. Eu tive momentos de olhar pro Rafael e pedir perdão, de olhar e falar assim, me perdoa. Me perdoa porque eu pedi tanto para ter o segundo filho, eu rezei tanto, eu pedi tanto a Deus, eu fui na igreja, eu fiz promessa. E aí agora que ele veio, aquela alegria que estava dentro de mim durante o período da gestação, aquela expectativa, meio que me afogou nesse momento de incertezas, de indecisões, de olhar para ele e falar assim, Poxa, mas eu tô aqui, é maravilhoso, mas eu gostaria de estar com outro, com o Gabriel. Principalmente quando o Gabriel, ele teve poucos episódios que a gente considerou assim de ciúmes, a gente não gosta muito de usar esse nome, mas enfim, de sentido mesmo, sabe? De cair a ficha e entender que agora ele não era mais o único, que agora nós tínhamos 2 e que agora a gente tinha que se dividir. Então eu não esqueço uma vez que ele entrou no quarto e eu tava no quarto do Rafael e eu tava com ele assim no colo, desesperada pra fazer ele dormir, porque eu já tinha dado peito, enfim, ele não tinha dormido e eu queria que ele dormisse. Eu acho que naquela época ele tava com um pouquinho de dorzinha na barriga, incômodo de gases, e esse menino tava chorando, o Gabriel, e eu lá com o Rafael, né, balançando, resolvi cantar pra ele. Não lembro agora, acho que foi Brilha, Brilha, Estrelinha, não sei. Eu sei que eram as músicas que eu cantava pro Gabriel. E aí nisso o Gabriel entrou no quarto, ele já tava chateado porque ele queria que eu fosse brincar com ele. Ele simplesmente, a hora que ele me viu cantando, eu juro pra vocês, ele parou, olhou pra mim assim, tipo pra cima, abriu um bico, gente, um bico assim de choro, uma coisa sentida, o olho encheu de lágrima. A hora que encheu de lágrima, que eu olhei aquilo, eu falei, Meu Deus, o que eu fiz? Ele encheu de lágrima e ele começou, mamãe, começou a chorar. Mamãe, eu quero você, larga o Rafael, coloca ele no berço, eu quero você, eu quero colo. Nossa, aquilo lá me matou. Assim, não tenho palavras pra esse momento, pra essa cena. Assim, eu queria apagar da minha memória, juro por Deus. Nessa hora, o Felipe tava em casa, eu chamei ele e falei, Fê, pelo amor de Deus, fica com o Rafael, que eu vou brincar um pouco com o Gabi. E nisso, o Felipe ficou com o Rafa, meio que tentando ali apartar o menino também que tava com dor. Eu fui lá, me dividir e brincar um pouquinho com o Gabi. E foram 5 minutos dedicados ao Gabriel, foi bem pouco mesmo, porque o Rafael tava precisando de mim. Mas foram 5 minutos que eu fui, dei atenção 100% pra ele. E começamos a jogar um jogo ali. E aí logo eu falei pra ele, ó... Vamos fazer o seguinte, agora o papai vai vir aqui pra brinquedoteca, ele vai brincar com você. E aí depois a mamãe volta e vai continuar brincando com você, tá bom? Ah, tá bom. Como se nada tivesse acontecido. Como se a vida fosse linda e ele não tivesse feito aquela cena e como se eu não tivesse com o coração massacrado. Então, assim, ele superou rápido e ali eu falei assim, não, calma. Né, olha só, um pouquinho dedicado, ele já parou, ele já tá bem e assim, bola pra frente. E é assim que a gente tem levado. Ele não tem tido mais esses episódios, raramente, acho que na verdade faz bastante tempo até, ele teve 2 ou 3. O Fê tá muito dedicado a ele e isso é uma coisa que ajuda muito nesse período, gente, não só no puerpério,
mas no momento ter um segundo filho, o pai ele precisa estar ali dedicado também a essa família e principalmente ao filho mais velho, porque é o momento que você se dedica ao filho mais novo, que precisa de você. O Rafael, por mais que ele precise ali de cuidados, os cuidados dele são básicos. Na teoria, alguém poderia me ajudar com isso. Só que basicamente eu passo metade do meu tempo amamentando. Então, e amamentar não é uma coisa que alguém pode fazer por mim, né? Eu que tenho que fazer. Então é importante essa ajuda do pai, principalmente com o mais velho, essa dedicação mesmo, sabe? Do filho mais velho perceber que o pai tá ali presente, não é só presente de corpo. É ele entender que tá ali, que tá brincando, enfim, que de repente a mãe não tá tão presente, mas que o pai tá ali. Eu sempre fui muito presente, eu sento no chão, eu brinco, enfim, eu sou uma moleca com o Gabriel, então o pai tem feito isso muito bem. Mas graças a Deus, essa fase de tristeza e de choro e de incertezas passou. É importante falar que é comum ter um período de tristeza, a gente tá assim, repleta de hormônio, com o hormônio lá em cima. E aí quando você tem o bebê, esses hormônios naturalmente começam a cair. E nesse momento do hormônio cair, é normal que você sinta suas incertezas, sua tristeza, enfim, seja o que for. É importante dizer que esse sentimento ele não pode durar mais do que 15 dias. Eles colocam mais ou menos uma data estimada, esses 15 dias, para te dar um parâmetro. Se você que está no puerpério tá vendo que você não tá se sentindo bem, que você tá triste, que você acha que não vai dar conta, e de repente tá vendo que isso tá se estendendo muito, é importante que você busque uma ajuda. Depressão pós-parto é uma coisa super comum, super comum. E é importante que se você tá nesse período e tá sentindo isso, você de fato busque uma ajuda. Seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo. Se você tiver que tomar alguma coisa, não se sinta mal por isso, mas é importante que você esteja bem para poder cuidar da sua família, não só do novo serzinho que chegou, mas do seu marido, do seu filho, enfim, cuidar ali da sua casa, do ambiente, para que todo mundo se sinta bem. Se você não estiver bem, tenha certeza que isso vai refletir no ambiente. Graças a Deus eu não tive essa experiência, graças a Deus mesmo, porque eu acho que deve ser muito, muito, muito difícil. Mas eu tenho consciência de que é super comum. Essa é uma das grandes diferenças que eu vejo desse puerpério do Rafael pro puerpério do Gabriel. Na época do Gabriel eu não senti nada disso. Eu senti um cansaço imenso, porque é natural, a gente para de dormir, né? Começa a picotar o sono. Senti as dúvidas relacionadas à minha inexperiência, mas não uma tristeza. Eu não senti nada relacionado à tristeza, nada relacionado a olhar e falar, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Foi muito tranquila em relação a isso. Outra coisa que eu acho que eu não preciso nem dizer, mas para você que é mãe, que não é mãe, aliás, e que não sabe aí das dificuldades de ter um bebê recém-nascido em casa, para mim o que mata, e que com certeza mata a maioria das mulheres, é o sono picotado. É você não poder dormir o quanto você gostaria. Eu ainda sou mega dorminhoca, sempre fui. Era muito, óbvio, era muito mais antes do Gabriel nascer. Se me deixasse assim de final de semana, eu dormia horas a fio, eu invadia a tarde e dormia. Eu adoro esse sono da manhã, almoço e tipo comecinho de tarde. E adoro dormir mega tarde. Mas isso não faz parte mais da minha realidade. Eu já tava com uma criança de 3 anos que tava dormindo super bem, o Gabi é mega dorminhoco também. Ele dorme tarde, como eu, e acorda tarde, e eu não vejo, honestamente, problema nenhum nisso, mas a nossa vida mudou, né? Agora com o Rafinha. Então, principalmente no comecinho que acorda com muito mais frequência, esse picote de sono dá uma tristezinha. E fica, ai meu Deus do céu, tipo, eu quero dormir, eu quero comer. Então é mais uma adaptação. Hoje, 40 dias depois, o meu corpo já tá mais adaptado e o Rafael também já tá dormindo melhor. Então, no começo, eu acordava ele, na verdade, a cada 2 horas, 2 horas e meia para mamar. Depois de uma semana, eu passei a acordar a cada 3 horas. E aí, à noite, eu comecei a deixar ele dormir direto. Eu fui ao pediatra, né? Questionei o pediatra se eu poderia. Ele falou, olha, ele tá ganhando peso, ele tá ganhando o mínimo, né? Um pouquinho mais que o mínimo do que é esperado. Então, tá perfeito. Então, ok, pode deixar ele dormir de madrugada e durante o dia você permanece acordando. Então foi assim que ao longo desses 40 dias a gente foi passando. Deixar ele dormir à noite fez toda a diferença pra mim.
ele de cara já começou a dormir 4 horas seguidas, aí passou uma semana ele começou a dormir 5 horas seguidas, e hoje em dia ele tá dormindo 5 horas seguidas e às vezes 6 horas seguidas, o que pra mim já é maravilhoso. Então ele dorme essas horas seguidas, depois ele acorda e aí ele começa a picotar mais ou menos a cada 2 horas, 3 horas. Mas já dá um respiro pra gente poder pelo menos dormir um pouquinho a mais, faz diferença pro nosso organismo, né? A gente conseguir manter aí um sono mais profundo, passar pelas fases do sono. Então isso também ajuda. Mas isso, gente, é com o tempo. Eu vejo gente que já começa e fica desesperada. Ai, quando meu filho vai dormir, quando vai dormir? Calma, ele vai dormir, em algum momento ele vai dormir. Mas no começo eles precisam mamar com mais frequência. Eles mamam um pouquinho, né? A cada vez que faz ali a amamentação, não cabe ainda muito no estômago, o estômago é muito pequenininho, por isso a frequência é muito maior. Também tem as necessidades, tem a fase do pico de crescimento, que são fases ali do desenvolvimento deles, que eles têm um pico de crescimento, então são semanas que eles crescem mais e aí o corpo precisa de consumir mais leite, por exemplo, e aí é um período que eles mamam mais. Tem um momento, se não me engano é na 3ª semana, não, com 15 dias, o nosso leite também começa a diminuir um pouquinho. E aí a criança precisa ficar pendurada no peito para poder ajudar nesse aumento de produção. Então é mais um momento ali que a gente acaba ficando um pouco mais cansada. Mas isso tudo faz parte, eu passei por isso e sabendo, tendo a informação foi mais fácil de levar, e nesse ponto eu posso falar que foi mais fácil do que em relação à minha inexperiência no puerpério do Gabriel. No puerpério do Gabriel foi o momento que eu dei uma desandada. Eu não sabia que meu leite ia diminuir, eu não sabia que ele tinha que ficar pendurado, eu tava exausta, tava super cansada, eu deixei ele dormir além do que ele deveria, eu não fiquei acordando para fazer ele mamar e me ajudar na produção de leite. De fato, meu leite caiu e de fato o Gabriel teve uma perda de peso considerável. Naquela época, ele chegou a perder 30 gramas ao dia, sendo que 30 gramas ao dia eu esperado que ele ganhe. Foi aí que eu tive que entrar com complemento. Então, ter a informação fez toda a diferença dessa vez. E a gente tá agora com quase 2 meses, com a amamentação, assim, indo super bem, pelo menos até agora. E ele tá ganhando peso, tá gordinho, tá coisa mais linda. Então, ter a informação faz diferença. Essa é uma dica que eu dou para gestantes, para, enfim, quem aí tá no puerpério, é buscar a informação. Isso faz diferença na nossa conduta com eles ali no comecinho. Mas também essa fase não é feita só de coisas ruins, coisas difíceis. Eu acho que o ponto gostoso, o ponto bom é aquilo que a gente mostra nas redes sociais, é aquela coisinha cheirosinha, aquele pacotinho lindo. Eu brinco com todo mundo que Deus fez bebezinho bem bonitinho, bem fofinho e bem cheirosinho, que é exatamente como um mecanismo de sobrevivência, porque se eles não fossem bonitinhos e cheirosinhos, dificilmente a gente ia querer acordar de madrugada. E eu falo isso, Não, gente, o que me motiva a acordar de madrugada é sentir o cheirinho, eu pego ele, aí eu fico cheirando, falo, vamos mamar, filho, vamos mamar. Então eles são muito gostosos, eles são cheirosinhos, enfim, isso faz com que a gente se envolva, todo mundo, né? Quem que não gosta de ver um bebezinho pequenininho e que vai em cima ser meio Felícia? Todo mundo tem uma coisinha, uma coisa que faz a gente querer encostar, querer pegar nesse bebezinho tão pitititico. E outra dica que eu acho que eu posso dar em relação a puerpério, que é o que eu tento fazer, principalmente agora, o meu primeiro puerpério, ele foi um puerpério mais solitário. Eu não trabalhava com redes sociais, eu acho que malemar tinha Instagram. Eu fui uma das primeiras a ter filho, primeiras das minhas amigas, então eu não tinha muito com quem conversar, eu não dividi muito esse momento, na verdade. Eu vivia ali intensamente e hoje eu vejo que faz diferença você poder conviver com pessoas leves, você poder compartilhar esse momento, suas incertezas, você poder falar de outras coisas que de repente não sejam maternidade, por mais difícil que isso seja. Mas enfim, então esse puerpério desse ponto de vista está sendo mais leve, então poder dividir isso, ter o Instagram, fazer o Stories, tudo isso torna o meu momento mais leve, esse momento de dividir, de compartilhar mesmo. É uma dica que eu dou também para as mamães aí que estão no puerpério, para as gestantes, busque se cercar nesse momento de pessoas que te façam bem.
Não pessoas que fiquem dando pitaco, é muito difícil receber pitaco nesse começo de vida do bebê. E é natural, as pessoas falam porque elas querem ajudar e muitas vezes até que grosseiramente, enfim, elas acabam dando esses pitacos mais diretos, às vezes rudes, grossos, sem querer, sem perceber o quanto isso pode afetar uma mãe que está num momento tão delicado. Então, esse não é o momento de se cercar de pessoas que te incomodam, esse é o momento de cercar de pessoas que você gosta de conversar, que você gosta de dar risada, pessoas que te ajudem, peçam ajuda, é muito difícil, gente, principalmente para mãe de primeira viagem, que tá ali afogada no sentimento e no hormônio de vir uma leoa. Eu falo por mim, eu detestava pedir ajuda e hoje eu fico assim, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, tipo, eu tô precisando. Então peçam ajuda, se libertem. Isso vai fazer toda a diferença. Não quer ajuda pro bebê? Não precisa de ajuda pro bebê. Peça ajuda na sua casa, peça ajuda para alguém fazer um bolo, peça ajuda para alguém lavar uma louça, ou para alguém ficar olhando o bebê enquanto você toma um banho. Não se sintam constrangidas ou ai, por que eu vou pedir para alguém olhar o menino enquanto eu tomo banho? Nossa, faz toda a diferença. Eu falo que nesse período você tem que achar coisas que te ajudem a relaxar. E uma das coisas que me ajuda muito a relaxar, mais do que qualquer outra coisa, além de dormir, é tomar banho. Então, a hora que o Rafa dorme, que eu sei que ele vai fazer um sono maior, eu enfio a babá eletrônica e eu não penso duas vezes, eu vou direto pro banho. E eu fico lá, deixo a água cair, eu tomo um banho decente. Sabe aquele banho que você consegue se lavar direito, fica tranquila, relaxa, às vezes eu coloco uma música. Isso me faz bem. Então, eu sinto, gente, juro por Deus, eu saio do banho, eu sinto que eu tô renovada. Que eu tenho uma energia que eu não sei ali, que renovou. E eu vejo que, por exemplo, no Rafael isso também faz diferença. Quando eu vejo que ele tá muito chatinho, que não consegue dormir, tá brigando com o peito, não quer mamar, eu vou lá, dou um banho nele, é batata. Eu dou o banho, coloco no peito pra mamar mais um pouquinho, ele mama e capota. São os momentos que ele dorme mais. Então, à tarde eu tenho feito isso para ele dormir durante a tarde, né, um período mais gostoso, e à noite também. E o mesmo serve para mim. Então, ache você aquilo que te faz bem. Seja comer uma comida quentinha, gostosa, seja tomar um banho, seja ler um livro, seja assistir uma novela, um filme, um seriado, seja dormir. É outra coisa que eu tenho feito também e que por isso eu tô tão sumida. Gente, eu tô me sentindo cansada, não penso duas vezes. Esse horário da tarde, que é o horário que o Rafa dorme, eu vou lá, deito e durmo. E aí eu durmo com ele o período que ele dormir, 3 horas e meia, eu durmo também. Porque isso também renova as minhas energias. Então, começa a perceber o que te faz bem e vá buscar isso para você se sentir melhor. E passar com mais leveza, com mais energia esses primeiros 40 dias. Eu acho que é isso. Eu quis aqui, na verdade, bater um papo, contar um pouquinho de como foi comigo esse momento, né? Esses primeiros 40 dias. Não foi no comecinho fácil, mas agora eu acho que a gente tá bem adaptado. O Gabriel tá muito tranquilo em relação ao Rafa. Eu inseri ele na nossa rotina o máximo que eu pude. Então ele ajuda a trocar fralda, ele ajuda a pegar alguma coisa. O Rafael faz uma gracinha, agora ele tá dando sorrisos, ele faz uma gracinha e eu atribuo muito ao Gabriel. Então o Gabriel se acha muito importante em relação ao irmão. E isso eu vejo que tá fazendo toda a diferença nessa adaptação dele. Eu também não tô deixando de ficar com o Gabi. Agora que passamos pelo período mais difícil do puerpério, eu tô conseguindo me adaptar, eu dou mamar, o Gabi fica ali brincando, fazendo alguma atividade. Aí eu termino de dar mamar e eu vou pra brinquedoteca brincar com o Gabi enquanto o Rafa fica na cadeirinha. Ou eu desço e o Rafa acaba dormindo no carrinho, que ajuda bastante, aí eu consigo me dedicar ao Gabriel. E assim a gente vai levando. Eu vou me conhecendo como mãe de 2, eu vou entendendo os meus filhos e vou vendo como que eu posso levar os 2. Isso tá me fazendo muito bem, muito, muito, muito bem. Perceber que eu dou conta dos 2 tá me deixando assim aliviada e com um sentimento de calma, é só o começo, vai passar e você tá saindo bem e você vai perceber que, assim, dá certo. Dá com 2, dá com 3, tem gente que dá conta de 4, tem gente que dá conta de 5. Então, enfim, dá certo, calma que dá certo. É assim que eu tenho levado o meu dia a dia. Mas depois eu volto aqui para contar para vocês como estão sendo os nossos dias. Deixa passar mais um tempinho e eu venho falar como que a gente está se adaptando, entrando na rotina, enfim,
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me deixar algum recado, me contar alguma coisa do puerpério ou fazer alguma, enfim, falar alguma coisa que de repente eu não falei, deixem aqui no box. E curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até mais!